Domingo, 17 de dezembro, verso para memorizar. Farei também com que vocês sejam a luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Cativo em uma cultura estrangeira. Nunca é fácil ser expatriado para uma cultura estrangeira. Pode ser difícil para nós hoje compreender o que os judeus enfrentaram, primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista onde os princípios de nossa fé são, em certo grau, a lei da terra. Mas antes de serem deportados, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam consagrados na lei da terra. Em um nível, pense em como isso deveria ter facilitado ser fiel a Deus. Afinal, quão mais fácil seria guardar o sábado, o sétimo dia, se de fato guardar o sábado, o sétimo dia, estivesse consagrado nos códigos legais da nação? Por outro lado, a história sagrada nos mostrou que quaisquer que sejam os decretos da terra, mesmo que sejam favoráveis à fé, a fidelidade deve brotar do coração, de dentro, ou então o pecado, a apostasia e a ruína certamente seguirão. Portanto, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e a sua adoração consiste em regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. Em contraste, para aqueles que estão determinados a serem fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Pergunta 1. Leia Daniel 1 ao 12, 3, 1 ao 12, 6, 1 ao 9. O que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira? No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor se colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, mesmo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o sinal da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia,
Não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administrador Daniel e os outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será a relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, seja por leis em si mesma ou pela cultura, ou ambos, pode ser extremamente desafiador para nossa fé e nosso testemunho. Esses relatos em Daniel, embora sempre terminando felizmente, revelam que, mesmo sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse um final feliz, não há dúvida de que esses homens ainda fizeram a coisa certa. Quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como você reage a eles?